Olá, boa noite, a paz a todos. Chegando para a leitura de um versículo da Palavra de Deus, encontramos na Epístola aos Hebreus, capítulo 13, versículo de número 5. Assim está escrito: Sejam vossos costumes sem avareza, contentando-vos com o que tendes. Porque ele disse: Não te deixarei, nem te desampararei. Esta é uma orientação que foi dada pelo escritor aos Hebreus, aqueles irmãos que estavam servindo ao Senhor, atravessando por momentos difíceis, de perseguições, de ameaças e outras coisas mais. No entanto, Deus, utilizando-se deste escritor, deu a ele a inspiração para escrever palavras de ânimo, encorajamento, advertência, aviso e orientação. Dentre estas importantes mensagens que foram transmitidas para aqueles irmãos, no sentido de animá-los, encorajá-los, despertá-los, para que eles continuassem firmes na fé, servindo ao Senhor, caminhando com alegria, sem deixar-se levar pelas circunstâncias adversas, mas que estivessem centrado unicamente no Senhor Jesus. Por isso que o escritor aos Hebreus, ele enfatiza a pessoa de Cristo. Ele sempre vai apresentar Jesus superior a tudo aquilo que veio antes dele. Ele começa falando sobre os anjos, mas fala que Jesus é superior aos anjos. Ele fala do sacerdote, Jesus é superior ao sacerdote. Ele fala do tabernáculo, Jesus é superior ao tabernáculo. Ele fala da lei, Jesus é superior à lei. Sempre mostrando Jesus acima de tudo. Jesus como o principal de Deus que foi enviado, pelo qual nós devemos agora estarmos voltados para ele. E lá no capítulo 12 ele escreve, olhando para Jesus. Então, deixando todo o embaraço e o pecado que tão de perto nos rodeia, corramos com paciência a carreira que nos está proposta, olhando para Jesus, autor e consumador da fé. Então, este escritor, ele sempre teve o objetivo, inspirado pelo Espírito Santo, para colocar estas palavras necessárias para que aqueles irmãos se edificassem no Senhor Jesus e prosseguissem servindo a Ele. Aqui, quando ele já está terminando, no último capítulo dessa epístola, ele começa dizendo, olha, permaneça a caridade fraternal, quer dizer, o amor entre irmãos, não pode falhar isso, não pode faltar. Não vos esqueçais da hospitalidade, lembrai-vos dos presos, respeite o matrimônio. E vai seguindo. Depois, lembrai dos pastores que falaram a palavra de Deus, a fé dos quais imitai. E ele diz no versículo 8, Jesus Cristo é o mesmo, ontem, hoje e eternamente. E aí ele vai seguindo, finalizando esta epístola. E neste versículo 5, ele deixou aqui registrado o seguinte, sejam os vossos costumes sem avareza. Então, dá a entender que todos nós temos costumes. O que são costumes? Costumes são práticas que realizamos ao longo da vida, elas se tornam hábitos, esses hábitos, que são coisas que parece que a gente faz de maneira automática, então se torna o nosso costume. Quando nós estávamos no mundo de trevas e de pecado, nós tínhamos um tipo de costume. Por quê? Porque a nossa prática de vida era outra. Então, o nosso costume, ele estava aliado com aquela prática de vida que nós tínhamos. E, portanto, dominados pelo pecado. Maculados, manchados, separados de Deus, buscando a todo tempo prevalecer, se sobressair sobre as outras pessoas, rivalizar, oferecer o contraditório,
sempre procurando vantagens, e isso é próprio do ser humano. O ser humano nunca quer perder. Ele sempre quer ganhar, e quer ganhar de todas as maneiras. Das maneiras lícitas e das maneiras que também não são lícitas. O importante é ganhar. Essa é a nossa vida quando a gente está num mundo de trevas e de pecados. Porque não há uma solidariedade com o próximo. Porque cada um pensa em si. Então, cunhou-se até um certo ditado, diz, cada um por si, Deus por todos. Quer dizer, salve-se quem puder. Quem for mais esperto, ganha mais. Esse pensamento. Mas à luz da Bíblia isso não condiz, não é o correto, não é assim. O próprio apóstolo Paulo, quando escreveu, ele diz, cada um considere os outros superiores a si mesmo. Então a nossa vida é uma vida relacionada com outras pessoas, com aqueles que servem a Deus, com aqueles que não servem, aonde convivemos, e nós precisamos, antes de olhar e buscar uma vantagem para a nossa vida, nós precisamos olhar ao nosso lado, à nossa volta, à nossa frente, quem está próximo de nós, se aquilo que nós intentamos fazer é uma coisa boa, vai nos ajudar, vai ajudar a outros, ou se vai ajudar a mim e prejudicar a outros. Antigamente não se tinha esta intenção, mas em Cristo, a nossa prática de vida, ela foi mudada, ela foi transformada. Deus abençoe a irmã Ilza. Nós somos transformados por Jesus. Então nós agora temos que ler na palavra de Deus, nos evangelhos, no exemplo de Jesus e de seus discípulos, que foi o ensino que Jesus deu a eles, e eles praticaram corretamente o que Jesus ensinou e ficou aí como exemplo para nós. Então cada um que chega a Cristo, ele venha ao Senhor, inicialmente não tem conhecimento de nada, mas ao passar dos dias, na convivência com os irmãos, na fé, na comunhão, na alegria, na adoração, esta pessoa vai também aprendendo e o Espírito de Deus vem habitar nela e vai orientando. Porque o Espírito Santo, ele guia, ele ensina, ele mostra, ele instrui. E aí a nossa vida vai passando por um processo de uma transformação. E essa transformação, então, vai mudar a nossa prática de vida. Mudando a nossa prática, vai mudar os nossos hábitos. E estes hábitos, eles permanecendo na nossa vida, vão se tornar os nossos costumes. Então, é um costume nosso. E qual é o nosso costume? O costume à luz da Bíblia. Antigamente era o costume à luz do mundo. Agora é o costume à luz do que diz a palavra de Deus. Porque nós não podemos servir a Jesus e manter o costume do mundo. Não condiz uma coisa com a outra. Ou uma coisa ou outra. O próprio Jesus disse, ninguém pode servir a dois senhores. Ou amará um e aborrecerá o outro. Então, servir a Deus de palavras, de lábios e de coração, servir ao mundo, não estamos fazendo nem uma coisa nem outra. Estamos divididos. Só que Jesus não aceita divisão. O adversário aceita a divisão. Mas Jesus não. Por que o adversário aceita a divisão? Porque ele é mestre em causar divisões. Então os divididos com os divididos é o prazer dele. Ele domina sobre os divididos. Mas Jesus não. Jesus não aceita ninguém dividido. Jesus só nos aceita se for por inteiro. Se não for por inteiro, nós estamos nos enganando a nós mesmos. Não adianta nós dedicarmos ao Senhor uma noite, um dia, um domingo para servir a Deus e os outros dias a gente servir a prática do mundo. Nós não estamos enganando a ninguém, nós estamos enganando a nós mesmos. Porque estamos afirmando uma coisa e vivendo outra. Então isso não é bom. Dentre estas coisas que a palavra de Deus nos mostra, o escritor aos Hebreus, ele trouxe à lembrança um assunto importante. Ele disse o seguinte, olha, sejam os vossos costumes sem avareza. O que é um costume com avareza? O costume com avareza é aquele que quer alcançar, abraçar, conquistar, granjear, trazer para si,
lutar de todas as formas para conseguir. Então isto está sendo alimentado por um princípio da avareza. A avareza é desejar, é querer sempre mais, além do que já lhe é possível. Então, quando o escritor escreve àqueles irmãos e a nós nos nossos dias, ele diz: sejam os vossos costumes sem avareza. Sem avareza. Tudo para mim, nada para o outro. Não, isso é praticar avareza, é ser avarento. E não é assim. Na palavra de Deus nós encontramos a solidariedade, a reciprocidade, a comunhão, a convivência, e nisto tudo todos devem desfrutar do mesmo benefício. Então aqui está assim: sejam os vossos costumes sem avareza. E diz: contentando-vos com o que tendes. Nós temos o que Deus, por misericórdia, nos concedeu. E o que Deus concedeu a cada um de nós é suficiente para a nossa vivência na terra. Não digo nem sobrevivência. Sobrevivência é você ter o mínimo possível. A quem serve a Deus não é assim. As bênçãos de Deus são ricas, são abundantes, a provisão de Deus é suficiente, como foi para o povo de Israel no deserto. Deus deu maná de manhã, Deus deu carne à tarde, por 40 anos, nunca dormiram com fome, nunca passaram fome e nunca perderam peso por conta da alimentação. Deus deu o necessário para eles. E para nós, Deus também dá o necessário. Então, o que temos é o necessário para a nossa vivência aqui na terra. Desfrutemos com alegria aquilo que Deus nos permite vir. O próprio Jesus, quando nos ensinou a oração, ele não nos ensinou a pedir muita coisa. Ele disse: o pão nosso de cada dia dá-nos hoje. Quer dizer, Senhor, eu quero para hoje o que seja suficiente para mim hoje. Nada além do que o suficiente. Então, é isto que esse escritor está dizendo. Lá no Antigo Testamento, no deserto, quando o povo estava lá, a orientação de Deus foi: olha, de domingo a sexta, vocês vão pegar a porção única e não pode pegar além do necessário, porque o que sobrar vai virar bicho. Então, se alguém pegasse a mais, não ia ter proveito, ia perder do mesmo jeito, ia virar bicho e iria estar cumprindo isso aqui, um costume com avareza. Vou pegar mais. Agora, no sétimo dia, Deus disse: pode pegar para 2 dias. No sexto dia, pode pegar para 2 dias, porque no sétimo dia não teria. Mas no sexto, Deus permitiria para o sexto e para o sétimo. Não podia pegar para o sexto, para o sétimo e um pouquinho para o primeiro que viria. Não. Para o sexto e o sétimo. Então, era o necessário. Provisão de Deus, ela vem na medida certa. Nem menos e nem mais. Às vezes nós não valorizamos o que Deus nos dá. E algumas vezes é a natureza humana sempre julgar-se que aquilo que Deus nos dá é menos do que nós precisamos, quando na verdade não é. Deus dá o necessário. Só que a nossa mente, ela trabalha de maneira, se a gente não tiver sendo guiado pelo Espírito de Deus, a gente vai entender a coisa diferente. Então diz aqui, contentando-vos com o que tendes, ou seja, com aquele que lhe foi dado suficiente para a sua vivência, para a sua convivência aqui na terra, contentando-vos com o que tendes. Porque ele disse, ele quem? Deus. O que Deus disse? Ele disse o seguinte, não te deixarei, nem te desampararei. Então esta é uma promessa de Deus. E esta promessa de Deus é para aqueles que se chegam a ele, através do Senhor Jesus, são libertos, perdoados, transformados,
vivem na confiança no Senhor Jesus, e o Senhor Deus prometeu a eles que não vai deixá-los e nem vai abandoná-los. Então aqui nós encontramos um Deus responsável, um Deus que se importa com cada um de nós, um Deus suficiente para suprir as nossas necessidades de acordo com o que elas aparecem na nossa vida, no dia a dia. Então é um Deus que sempre está com os seus olhos voltados para o seu povo, para a sua criatura. Então ele é um Deus que não deixa nem desampara. Então, se há um Deus que tem esse cuidado especial para cada um de nós, por que é que nós vamos lançar mão da avareza? Porque todo aquele que lança mão da avareza, ou seja, querer sempre mais, nada lhe satisfaz, pode ganhar rios de dinheiro, ele sempre vai querer mais. Pode ter alimento em abundância, ele vai sempre querer mais. Pode ter roupa suficiente, ele vai sempre querer mais. Pode ter um trabalho abençoado, ele vai querer mais um outro, para adquirir um pouco mais de ganho. Então, tudo isso está ligado o quê? À avareza. Significa que a pessoa que se deixa dominar pela avareza, ele não confia na provisão de Deus. Ele coloca em dúvida o cuidado de Deus. Porque se eu não adquirir, se eu não granjear, se eu não buscar mais, se eu não tesourar, se eu não guardar, se eu não me esforçar e lutar para conseguir, eu vou passar necessidade. Não. A promessa de Deus é: não te deixarei, nem te desampararei. É inadmissível quem serve a Deus ser ligado à avareza, a sempre estar insatisfeito com aquilo que tem. Nós precisamos nos contentar com aquilo que Deus nos dá, porque Deus não dá nada a quem ou a menos do que seja a nossa necessidade. Também não dá além. Ele dá na medida certa. Porque Deus, ele, como eu disse, ele é responsável. Deus, ele não aprova o desperdício. Lembra quando Jesus estava no deserto com os discípulos, chegou lá uma multidão e ficaram lá 3 dias e depois Jesus disse: olha, eu tenho compaixão da multidão, porque estão comigo já há 3 dias sem comer e eu não quero despedi-la para que eles não vão pelo deserto e desfaleçam. Olha o cuidado de Jesus. O Senhor Jesus dizia: não, eles vieram ouvir minha palavra, eu já dei a palavra, vocês agora podem ir embora. Não foi assim. O que foi isso? O cuidado de Jesus, da provisão. Ele disse: não quero despedir vazio. Eu não quero ter uma notícia que alguém desfaleceu pelo caminho porque foi embora com fome. Mas onde providenciar comida num deserto? Aí está o milagre. Então encontrar lá um rapaz que tinha 5 pães e 2 peixes, ofereceu a Jesus, Jesus deu graça a Deus, distribuiu por aquela multidão, todos comeram, e diz a palavra, e se saciaram, comeram até não ter mais fome. Mas ninguém pegou daquele pão e disse: eu vou pegar mais um pouco para levar pelo caminho. Não. Sabe o que Jesus disse? Todo mundo saciou? Saciou. Então agora recolhei os pedaços que sobejaram. Não deixa se perder. Eles já estão satisfeitos? Eles agora já podem caminhar daqui até a moradia deles, não tem problema nenhum. Eles estão satisfeitos. Então a sobra, não faça o desperdício. Recolha. E recolheu para quem? Nós não sabemos, o texto não diz. Mas Jesus não jogou aquela sobra fora. Jesus mandou recolher. Então, por que ele mandou recolher? Por dizer: vocês já comeram, tá? Ninguém quer mais comer? Não, então joga por aí, deixa aí pelo deserto mesmo, e as aves vêm aí depois e comem. Não, Jesus não fez assim.
Se bem que ele também cuida das aves, cuida de tudo. Mas o que é isto? É o cuidado, é a responsabilidade, é a provisão na medida certa. Então, quando o escritor aos Hebreus está orientando esses irmãos, ele está livrando eles de um pecado, porque a avareza é pecado. Na Bíblia, a avareza é chamada idolatria. É algo que a pessoa coloca como ídolo, como alvo, e ele quer alcançar a todo custo. Não importa por cima de quem precise atravessar, não importa o que faça às escondidas, mas a pessoa quer prevalecer e quer conseguir. E muitas das vezes tem pessoas que oferecem alguma coisa em troca para conseguir outra. Também é a barganha da avareza. Então aqui está escrito: sejam os vossos costumes sem avareza. Em nossos dias acontece muito. Hoje é chamado de ostentação. Ostentar quer dizer a pessoa apresentar o que não é, mostrar o que não tem. E essa ostentação, ela é terrível. Ela tem destruído muitas vidas. Porque quem se deixa levar por esse procedimento, ele está sendo alimentado por um espírito maligno, que leva a pessoa a fazer algo que não está no alcance dela, não está na medida dos recursos que ela tem, mas para fazer uma presença, para ostentar, para mostrar, a pessoa faz de tudo, e aquilo é uma ilusão, é algo passageiro. Porque quem vai ver e observar sabe que aquilo não é próprio da pessoa. Ele está mostrando uma coisa que na verdade não é. Só que isso não entra na mente, que as outras pessoas o conhecem no dia a dia, sabe a condição de vida, sabe que na condição de vida aquilo não é próprio, mas a pessoa quer ostentar. Então essa ostentação, ela também pende para o lado da avareza. E como é que a pessoa faz a ostentação? A ostentação, se eu não tenho recurso para me ostentar alguma coisa, eu vou pegar recurso de alguém. E com recurso de alheio, eu vou dar uma aparência do que não sou. Só que diante de Deus eu já estou reprovado, porque o simples fato da avareza, da ostentação, já se revela uma desobediência à palavra de Deus. E a isto chama-se pecado. É errar o alvo, é sair fora da direção que foi estabelecida por Deus para a nossa vida. Deus abençoe o irmão Luiz Félix. Então é errar o alvo, é sair do caminho, é mudar a trajetória. Então nós precisamos observar bem isto. E nós vemos ao longo do tempo, dos anos, da vivência que estamos aqui na Terra, a gente vê, isso acontece, olha, com frequência, estas coisas acontecem. Se observa, e isso acontece somente para dar uma aparência, uma mostra de poder, de força, né? Mas quando você vai observar, às vezes em casa falta tudo. Não tem o necessário. Mas para ostentação tem. Para mostrar um poder que não é próprio, tem. Então isto é ruim. Porque quando a pessoa cai em si, ele vai entender que aquilo que está fazendo é simplesmente para impressionar as pessoas. E a si mesmo não consegue, porque depois entra em dificuldades. Deus abençoe, irmão Vanderlei. Então, por isso que o escritor aqui avisou aqueles irmãos e avisa nós. Nós precisamos viver o nosso padrão de acordo com a palavra de Deus. O nosso costume, ele deve estar fundamentado no padrão bíblico, no padrão da palavra de Deus.
O apóstolo Paulo, quando escreveu aos Romanos, lá no capítulo 12, o versículo de número 3 diz: porque pela graça que me é dada, digo a cada um de vós que não saiba mais do que convém saber, mas que saiba com temperança, segundo a medida que Deus concedeu a cada um. O que é isso? É buscar também um conhecimento que não lhe é dado por Deus. Até no conhecimento tem avareza? Tem. Ostentação. Mostrar uma forma de conhecimento que não tem. E aí observa-se estas coisas. Então, para saber com temperança, saber na medida certa, tudo tem a medida certa das coisas de Deus para nós. No versículo 16 ele diz, sede unânimes entre vós, não ambicioneis coisas altas, ou seja, coisas que estão além da tua condição. Ele diz aqui, mas acomodai-vos às humildes, não sejais sábios em vós mesmos. E aqui o escritor aos Hebreus diz, sejam os vossos costumes sem avareza. Então os nossos costumes devem revelar quem na verdade nós somos. E não é demérito a ninguém que o seu costume seja aliado com a sua prática de vida. Porque vai observar e vai ver quem é a pessoa. A pessoa, quando vive o seu natural, a sua conduta, digamos, normal, as pessoas conhecem e as pessoas glorificam a Deus porque aquela pessoa está vivendo dentro da condição que Deus lhe deu, com a provisão necessária para a sua vida, seja em que sentido for, seja no alimento, seja na roupa, seja no conhecimento, seja o que for, seja nos bens que possui, no imóvel, no carro, nos eletrônicos, nos smartphones. Então, tudo isso, ora, se eu tenho um celular que me dá tudo o que eu preciso, os recursos pelo conhecimento que tenho, se o que eu tenho, ele me dá tudo que eu tenho, por que eu vou procurar um de última geração, pagar um preço que eu não tenho recurso, só para dizer que eu tenho um aparelho de última geração? Isso está ligado à avareza. É ostentar, é mostrar o que não tenho. Então preciso me acomodar com aquilo que me satisfaz dentro da minha medida. E cada um de nós temos diante de Deus uma medida. E Deus conhece a nossa medida. Por isso que Deus nos dá a provisão necessária para cada dia. Então diz aqui, contentando-vos com o que tendes. Ah, mas eu vi fulano conseguiu e eu quero também. Fulano fez, eu quero também. Não. Fulano fez, Deus deu graça a ele, foi a porção de Deus para ele, glória a Deus por isso. Por que é que eu vou querer fazer igual fulano, ciclano ou bertrano? Simplesmente para dizer que eu também posso? Não. Isso é um espírito contrário que procura encontrar lugar dentro do meu coração. E se eu der vazão a esse espírito, eu vou ser dominado pelo poder das trevas. Porque eu vou viver na competição. Sempre querer se sobressair ao outro. E cada vez mais vou me afundando em dificuldade. Vou perdendo a paz, a comunhão, a alegria. Posso perder a família, posso perder o emprego, posso perder tudo e ficar enrolado com a vida toda atrapalhada. Por quê? Por conta de uma atitude que a palavra de Deus me adverte, mas eu fechei os ouvidos e não dei atenção. Então segue-se caminho adiante. Depois, lá na frente, vamos encontrar a pessoa caído, detido, destruído, longe da presença de Deus. Por que está nesse estado de coisas? Porque não atentou para a observação da palavra de Deus. Se nós nos enquadrarmos no que a palavra de Deus diz,
nós jamais desviaremos do caminho do Senhor. Jamais reclamaremos diante de Deus que nos falta isso, nos falta aquilo outro, porque o Senhor deu para fulano, não deu para mim, eu é que merecia. Não, você tem o que merece. Você tem o que merece, porque Deus sabe a tua medida, como Ele sabe a minha medida. E a suficiência de Deus é na medida que Ele tem de nós. Ninguém é igual. Cada um é diferente do outro. Deus nos trata individualmente. Então, porque a gente fica fazendo termos de comparação com este, com aquele, com aquilo outro, ou com bens, ou com riquezas, ou com recursos, ou seja lá o que for. E não é assim que a Bíblia ensina. O meu parâmetro é Jesus. Eu tenho que chegar à medida da estatura de Cristo. Se eu tiver nesta medida, caminhando a cada dia para chegar lá, eu estou dentro do que diz a palavra de Deus. Se eu estiver procurando alcançar o que A, B ou C conseguiu, eu não estou procurando a estatura perfeita de Cristo. Eu estou procurando uma outra coisa e isso vai me levar ao caminho da avareza. E a avareza não sustenta ninguém. Ela é um princípio de derrota. Então, por isso, o escritor disse aqui, sejam vossos costumes sem avareza, contentando-vos com o que tendes. Satisfaça-se com o que Deus te deu. Se não te deu mais, é porque não está na tua medida. Agora, quero te dizer uma coisa, ele não dá menos do que aquilo que vai satisfazer a sua vida. Ele dá na medida. Porque ele disse, não te deixarei e nem te desampararei. Então é preciso confiar na provisão de Deus. Quem é que garante que nós vamos estar vivos amanhã? Ninguém. Mas Deus sabe quem vai estar vivo e quem não vai estar amanhã. Quem garante que amanhã eu vou ter o alimento para comer? Deus sabe. Quem garante que amanhã eu vou levantar e desfrutar de saúde? Eu não sei. Deus sabe. Então, o que eu preciso para hoje, Deus me dá hoje. O que eu precisar para amanhã, Deus me dará amanhã. O nosso erro está em a gente querer entesourar para amanhã, para depois, para semanas, para meses, para anos e por aí vai. Fecha o coração para algumas coisas, porque a gente quer entesourar. Entesoura aqui, entesoura ali, entesoura acolá. Isso revela que eu não confio em Deus. Porque se eu estou provisionando para amanhã, para depois, para semana, para mês, para ano, revela que eu não acredito que Deus vai suprir minha necessidade. E aí é um pecado. Porque Deus nunca nos deixou sem o suprimento necessário para a nossa vida. Então a advertência é esta. Sejam os vossos costumes sem avareza, contentando-vos com o que tendes, porque ele disse, não te deixarei, nem te desampararei. Esse tem que ser o nosso procedimento. Eu estou vivendo hoje o que Deus preparou para mim. Eu estou confiando que Deus não me deixa e Deus não me abandonará. Deus sempre cuidará de mim. Um hino que cantávamos, esses hinos já não se canta mais. Hoje se canta algumas músicas, algumas modas por aí, mas hinos de adoração está em exceção. Dizia assim, sempre cuidará de mim, meu mestre, com desvelo e compaixão sem fim. E por aí vai. Sempre cuidará de mim. Ele continua cuidando de mim. Ele continua cuidando de você.
Ele continua cuidando da tua família. Ele continua cuidando da tua vida. O que Ele tem para a sua vida é Ele que vai executar. O que precisar acrescentar à sua vida é Deus que vai acrescentar na hora e no tempo certo, o tempo de Deus. Portanto, observe aqui, contentando-vos com o que tendes. Eu preciso conquistar a amizade de fulano, de Bertano, de Ciclano, porque eu quero chegar naquela posição, e se eu ficar aqui, eu nunca vou chegar lá, mas fulano pode me dar um empurrão, pode me dar uma mão, pode me dar uma apresentação, pode me levar à presença daquele, e eu vou conseguir. Você chega lá, por conta desses amigos, e quando chega lá, você fica atrapalhado, não sabe o que fazer. Por quê? Porque você foi antes de tempo, você foi por um caminho errado. Não é melhor você ficar no seu lugar, mesmo que seja no anonimato? Deus tem prazer em buscar pessoas no anonimato e trazer a presença quando for o tempo dele, quando for a hora dele para a sua vida. Deus nunca se esqueceu de aqueles com quem ele tem propósitos. Pode estar desconhecido, pode estar longe, pode estar esquecido dos homens, dos holofotes, da mídia. Mas Deus não se esquece. Deus não se esquece. Deus abençoe, pastor Gabriel. Deus não se esquece. Continue no anonimato, mas com uma vida correta diante de Deus, uma vida de comunhão, uma vida preparada diante de Deus, porque você não sabe quando será o momento. Quem sabe está perto este momento. Deus vai lá no anonimato e diz: vem cá, eu tenho um lugar para você. Eu tenho uma obra para você. E quando Deus te tira do anonimato e coloca no lugar onde Ele te quer, todos ficam assim de boca aberta olhando. Mas o que aconteceu? Aconteceu. Aconteceu o quê? O tempo de Deus na vida dele. E quem vai ser contra? Quando é Deus que tira do anonimato e leva para o lugar que Ele quer, Deus garante, Deus mantém no lugar, Deus sustenta e Deus gera resultados. Quando a pessoa vai por vontade própria, ele não se sustenta, Deus não garante e ele não tem resultado. Só tem prejuízos. Então é melhor contentar com o que tem, ficar na posição que Deus o quer agora. Se precisar numa outra posição, Deus sabe a hora certa de levá-lo para lá. Mas atentemos para isto. Os dias são difíceis, são dias trabalhosos, dias perigosos, dias em que a simplicidade está fora de moda. Mas, aleluia, se nós olharmos para a palavra de Deus e buscar amoldar o nosso caminho na vontade do Senhor, nós voltaremos a experimentar aquela alegria, aquele prazer, aquela comunhão, aquele fervor, aquela graça, aquela ousadia, aquela coragem que só Deus dá. Não vamos querer ser o que nós não somos. Vamos viver daquilo que nos basta. Isso é o suficiente. Viva da maneira simples, prudente, obediente, submisso, fiel a Deus. Se tiver alguma necessidade extra, que às vezes pode surgir alguma coisa, fale com o Papai do Céu. Apresente a Ele e espera. Não vá correr atrás para conseguir pela sua própria decisão. Fale com Deus.
deixa aos cuidados dele. Ele avalia se realmente é aquilo, ele vai abrir uma porta, vai fazer chegar na sua vida e você vai ser grandemente abençoado. Também se não é, não vai chegar. Então, viva à luz da palavra de Deus. Sejam os nossos costumes sem avareza. Tenhamos costumes santos, costumes prudentes, da unidade, da irmandade, da fé, da comunhão, da alegria, do prazer, da amizade. Hoje as amizades estão muito difíceis. A maioria das amizades hoje são tudo interesseiras. Isso não é bom. Entre o povo de Deus, a amizade não deve ter nenhum interesse em voga. Uma espera de um benefício pessoal. Não. Nossa amizade deve ser para comunhão, para crescimento espiritual, para melhor servirmos a Deus. Se nós desviarmos esse foco e buscar na amizade alguma coisa para a nossa vida, nós vamos ser pesados às pessoas. E Deus não aceita esse tipo de coisas. Viva com simplicidade, mas viva com temor. Viva com amor, viva com alegria. Esteja pronto. O momento chega a qualquer hora. Nós não sabemos, mas Deus tem a hora certa. Quem sabe, hoje Deus está fazendo alguma anotação a teu respeito. Confia nele, espera no Senhor. Contentamos que temos, porque ele disse, não te deixarei nem te desampararei. Então, exerça confiança em Deus. Confia no cuidado de Deus. Ele não deixa que uma ave caia, ele não deixa que um cabelo caia da nossa cabeça sem a sua permissão, ele não permite nada saia fora de lugar. Ele é cuidadoso. Ele é responsável. E Deus é responsável pela minha vida, ele é responsável pela sua vida. Se estamos aqui hoje, é porque o cuidado de Deus nos trouxe até este dia. Se você está aí hoje, é porque o cuidado de Deus trouxe você até hoje. E vai te levar até onde ele designou que você vai estar. Confia, creia, espere e coloque o coração em servir a Deus e livre-se do costume de avareza. Querendo Deus, amanhã retornaremos.